Descubra o extraordinário curso de interpretação bíblica, Gênesis a Apocalipse. Você deseja se aprofundar na compreensão da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, para aprimorar suas habilidades de pregação e ensino? Se sim, este curso é perfeito para você. Apresento-lhe o renomado curso elaborado por Wallace Mello, um especialista em teologia e interpretação bíblica, que já formou mais de 7.500 pregadores, com sua metodologia fácil e prática. Não perca esta oportunidade única de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Clique no link da descrição deste vídeo e acesse agora mesmo. O Robertson aqui, enquanto você pega aí, falou aqui, aqui no YouTube assisti um vídeo de um estudioso que disse que um dos evangelhos, somente um é original e os outros são cópia. Não me recordo qual seria o original. Sabe alguma coisa disso? Não, o evangelho, não, também nunca ouvi falar. Do tanque de Bethesda você já falou, né? Que é real. Que tá o tanque de Bethesda tá lá, exatamente, que é o evangelho de João. Isso. Agora que um evangelho seria original e o resto cópia. Muita gente fala aqui do tal do Constantino. Eu nem sabia dessa história. Se Constantino adulterou a Bíblia... Você viu falando várias vezes que não é, pessoal, 5, não tem Da mesma forma que o rei Josias criou a Torá... Que também a gente não sabe. O Nevim e o Ketuvim... Nevim significa profetas em hebraico. Ketuvim, os escritos. Entendi. Onde estão os erros dessas premissas? Já falando, O erro das premissas está justamente que elas não têm fundamentação histórica. Elas são completas... Sabe o que é? Você sabe que a maçã nunca caiu na cabeça do Newton. Lógico. Mas até hoje tem muita gente que acha que a maçã caiu na cabeça do Newton. E se bobear lá na Inglaterra, tem um lugar que o cara ainda... Eu sei disso. Que o guia turístico mostra a árvore. Você está entendendo? O que a gente tem que fazer, pessoal, academicamente, aqui eu estou falando da Bíblia como material acadêmico, é separar o joio do trigo. Por exemplo, na história, César nunca disse até tu, Brutus. Quem falou isso foi Shakespeare. Mas como o pessoal não lê a história primária, lê Shakespeare, conhece ele, né? César através de Shakespeare. Conhece Newton através da anedota da maçã. Então, essa história paralela vai nos fazendo. É igual, por exemplo, as novelas bíblicas da TV Record, que até há pouco tempo eu estava ali como um dos consultores. Um dos objetivos da Record é que as pessoas, através daquela novela, voltem para o olhar da Bíblia. Mas agora eu estou notando uma coisa que está me preocupando. Muita gente crente não está sabendo mais o que é a licença poética da Record e o que está na Bíblia. Entendi. Você está entendendo? Aí o camarada assiste lá na Disney lá, o filme do Moisés. Olha, porque a Bíblia fala que o Ramsés era o faraó. Não está isso, entendeu? Então, a mesma coisa com essa questão de Constantino. A gente tem que ir na fonte primária. O que os laudos do concílio falando? De onde ele está falando que foi Josias que compilou? Aí vai criando aquela coisa e o pessoal toma como verdade estabelecida. E não tem nada disso. Perguntaram aqui também se você acredita nas relíquias de Jesus guardadas pela Igreja Católica. Não. E nem a Igreja Católica, como eu falei, sanciona essas relíquias oficialmente. Uma delas é o Santo Sudário, seria, Uma delas é o Santo Sudário. Tá. A Verônica também e outras coisas mais. Pedaço da cruz. O Papa, que faleceu agora há pouco tempo, o Bento XVI, o Ratzinger, ele dizia, não, são símbolos da fé. Entendi. Então, nem a igreja, que era um cara culto, né? Doutor e tal. O Sérgio que me xará falou, excelente debate. Que debate, cara? Tem debate. A gente está batendo um papo aqui. Como religioso estudioso, qual a sua avaliação sobre o paradoxo de Epicuro, é isso? Epicuro. Epicuro tinha um paradoxo. Nós temos fragmentos de Epicuro. O paradoxo é atribuído a ele, porque nós temos fragmentos. É igual Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte, Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa aparentemente anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo poderoso. Porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele não é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... eu não lembro mais, não. É porque tem muita pergunta nesse sentido aí. Né? Eu vou fazer aqui, gente, não é jabá de novo, não, já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir. Tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, chamado o trilema, né? O paradoxo ou trilema de Epicuro. Trilema de Epicuro. Onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você, ele não é incongruente. Tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi.
Porque acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que tem gente que não sei Exatamente. o quê? Porque não sei o quê, Ou né? só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que, se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 segundos, não dá, né? você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada. Então, eu vou dar uma pincelada. O pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também artificial. Pantocrator, em grego, né? O Tsevaot. Não é Tsevaot, não. Vou lembrar em hebraico como é que se chama. O que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo, Deus não seria todo-poderoso, ele seria ilógico. Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele. E justamente por ser todo-poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a ele mesmo. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer por ser quem ele é, todo-poderoso. Tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo-poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Tá certo? Eu quero o Sérgio vivo, mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo. Entendi. Pai do anticristo, por exemplo. Mas eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Epicuro é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu, não foi um mero mártir? Ele pagou o preço do mal que deixou de ser ato e deixou de ser potência e se tornou ato. Legal demais. Alan, olá, sou de Maringá. Gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo como ele explicaria a passagem onde Caim
se aparta da presença do Senhor e vai para outra cidade onde se casa. Acho que ali ele colocou Gênesis 4, 16. De onde vieram as pessoas dessa cidade? Se neste contexto existiam apenas 3 humanos aqui. A minha Bíblia está dentro da mochila lá, Alan, então eu não vou pegar agora, mas se você olhar lá, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E o Gênesis, a história está compacta. A história está compacta. Eles resumem, às vezes, em 4, 5 versículos, uma história que durou décadas e décadas para acontecer. Então, a gente lendo ali, parece que foi tudo assim, no prazo de 5 meses. Cainha saiu da presença do Senhor, 3 dias depois já estava aparecendo na cidade lá prontinha. Como? Você tinha 3 pessoas? Não. Passou muito tempo ali. Nasceram... Caim era filho de Adão e Eva. De Adão e Eva, exatamente. Nasceram filhos e filhas ali. Houve outras. E quando usa a palavra cidade aí, você tem que entender que qualquer vila com 6 pessoas era uma cidade. Ir, em hebraico. Ir é qualquer clã tribal, seminômade ali, era uma cidade, né? Porque nós estamos aí nos caçadores-coletores, você entendeu? Embora os caçadores-coletores vão se repetir também mais tarde, na época de Babel. Então, qualquer grupo desse era considerado uma cidade. Então, só isso. Então, na verdade, não estavam só 3 seres humanos aqui. Já tinha dado tempo para crescer mais pessoas. Sim. Ó, o Lucas mandou aqui, ó, bom dia, me explica sobre o livro Apocalipse. É um livro de previsão do futuro das 7 igrejas da época ou ele é atemporal? Lembrando, escreva um livro que você vai ver e leve as 7 igrejas da Ásia. Olha, as 7 igrejas da Ásia que ele menciona é porque o Apocalipse fala o que você vê, escreve e leva as 7 igrejas que estão na Ásia. O livro do Apocalipse, na verdade, ele é um livro que descortina a história da humanidade desde o passado até o futuro através de uma linguagem criptográfica. Por quê? Lembra na época do Brasil, da ditadura militar, que o pessoal queria criticar o governo e colocava uma coisa cifrada ali, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Tá prestando atenção no Santo Grau. Mas tá falando, o jeito que ele fala cálice, calar, né? Então, na época, a mensagem do Apocalipse ia ser proibida por Roma. Domiciano queria destruir tudo. Então ele escrevia de uma maneira criptografada. Tá certo? Era um estilo literário. E o sentido do Apocalipse é justamente descortinar, através de imagens e símbolos, o que haveria de acontecer no mundo em todas as eras até o fim. Quando fala 7 igrejas, é porque naquela época eles dividiam a história sempre em períodos. 7 tipos de metais, 7 animais diferentes, 7 igrejas, como os historiadores hoje. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, ou, de outra forma, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida. É apenas uma divisão profética de como seria o mundo até a volta de Jesus. Entendi. E o Johnny aqui mandou vintão e falou, e é verdade, eu já vi isso aí, meio até por isso que eu falei. Tem uma ficção científica do Arthur Clarke que ele fala que a estrela de Belém é uma supernova. Entendeu? Bem interessante. Aí ele fala assim, ó, Rodrigo, obrigado pelas suas pregações sobre as profecias e as coisas do alto. Me dá muita sede de conhecer. Valeu, obrigado, eu agradeço o carinho de vocês. Legal demais. Tem mais aí, Cris? Beleza. Rodrigo, cara, ó, a gente bateu mais de 12 mil pessoas aqui. Valeu, ó. Tem mais de 10 mil aqui, quase 11 mil aqui com a gente. Valeu, galera. Agora. Obrigado mesmo, viu? Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto aí, hein? Sensacional. Valeu. Eu não entendo nada de Bíblia, tá? Mas eu acho as histórias, você cara, acha muito que não interessantes, entende, cara. Você acha que não entende, viu? Eu acho muito interessantes mesmo, cara. Que a história aí, né? Não tem aquele, mas você não acredita. Cara, se a história aconteceu, como assim eu não vou acreditar, cara? Né? Os caras viveram aí naquela época. Aconteceu alguma coisa ali, aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. Uma pessoa ali foi, né, especial pra aquele povo ali. Deixou um legado, aquilo lá foi se propagando. Não tem como, né? Você falar. E tem aí todos os achados, né? Arqueológicos e tudo que comprovam tudo. Então não tem essa, não. Cara, deixa aí onde o pessoal te encontra, como que é, o que você tá fazendo agora. Agora eu tô na iminência da inauguração do Museu de Arqueologia. Legal. Que vai ter lá no NASP, dia 12 de novembro. 12 de novembro? Fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, Rodrigo Silva Arqueologia. Legal. Que aí vocês podem ir lá. Quem quiser se inscrever no curso A Bíblia Comentada, eu vou deixar o link também. Vou deixar aqui, lá na bio também tem. Vai ser muito bom. Toda semana você vai ter uma aula comigo de Bíblia. E muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz. Meus livros também você pode achar aí nas redes sociais. Rodrigo Silva, vai aparecer lá, o Escavando a Verdade. Nossa, até esqueci os livros que eu vi. Ceticismo da Fé, a Bíblia de Aleph a Ômega, o Enciclopédia da Vida de Jesus e vários outros aí. Mas eu fico muito feliz. Sérgio, obrigado. Todo o pessoal, toda a equipe aqui. Eu me senti muito honrado de estar com você aqui. Legal, só estou triste e chateado, galera, porque o Sérgio, a Bíblia fala que inveja é pecado. Por isso que eu não vou babar aqui de inveja. Mas ele tá indo agora em outubro pro Nordeste lá. Pra qual estado você vai lá? Eu vou pra João Pessoa lá. João Pessoa pra ver o eclipse, rapaz. Eu tenho um trauma da área dele, que todos os eclipses que eu lembro da infância que eu queria ver nunca era visível no Brasil. Eu anunciava no Fantástico, eu ficava doidinho pra ver lá. Assim, né? No Brasil, no hemisfério sul. Eu falei, nasci no lado errado do mundo. E ele vai ver lá e eu não vou poder. Mas eu vou ter que me contentar com a foto mesmo. Não, vai sim. Legal demais. Muito bom. E escavações? Quais são as próximas aí? Bom, agora ano que vem a gente volta, porque agora a gente começou esse trabalho em Laquis, lá em Israel, a gente escavou agora. E as escavações são sempre aí no verão, em julho. Entendi. A gente continuará com a equipe do NASP. Até, galera, se tiver alguém que quiser escavar com a gente, eu não posso prometer que a gente vai ter só 30 lugares, tá bom? Mas fica atento ali nas minhas redes sociais, porque se eu não conseguir preencher com alunos da pós, a gente vai abrir algumas vagas aí você pode escavar comigo lá, a gente escava, e depois da escavação, a gente dá um tour pelo país lá pra você ver essas coisas aí, e um dia, quem sabe, eu consigo levar você lá pra Israel. E tem coisa de astronomia legal também, Tel Aviv lá, viu? Tem um lugar lá no deserto. Rapaz, você não seja de observatório, viu? O céu. Não, deserto lá deve ser uma coisa maravilhosa. E tem restos de astroblemas lá, você tem crateras lá, de impacto ali. E lá, como é deserto, é muito preservado, né? Olha, quem sabe, viu? Eu sou um homem de fé, gente. O Sérgio não é, mas eu sou. Eu vou um dia levar esse camarada com esse Oriente Médio. Não, que isso. Vou sim, com certeza. Valeu demais, Rodrigo. Muito obrigado. Sempre bem-vindo aí. Valeu, galera que tá com a gente aí até agora. Amanhã quem tá aqui... amanhã, cara, tem um recado importante, hein? Amanhã, Ciência Sem Fim, às 2h da tarde, tá? Quem vai estar aqui é o Galvão, aquele cara lá do INPE, o atual presidente do CNPq. Como ele fica viajando e tal,
o Ciência Sem Fim amanhã, 2h da tarde. Então venham aí, tá? 2h da tarde e tragam suas perguntas, que elas são sempre muito bem-vindas. Valeu demais terem ficado aí até agora. Deu aí, Cris? Muito bom. Cris, obrigado aí também pela ajuda, viu? Tchau, galera. Tchau. Fomos.